Imagina a seguinte situação: pegar as economias de uma vida e colocar uma empresa que, para todo mundo, parecia ser a aposta mais segura e promissora da década. Só que, de repente, esse valor simplesmente evapora quase por completo. É exatamente isso que a gente vai desconstruir na análise de hoje. Vamos entender passo a passo como e por que o Magazine Luiza, uma verdadeira gigante do varejo nacional, tropeçou de um jeito tão espetacular. Para ter uma ideia da frieza dos números, olha só. Se o investidor tivesse colocado R$100 mil no Magalu lá no pico histórico, em novembro de 2020, hoje, sobrariam apenas R$4 mil. É uma destruição de valor absolutamente brutal. O mercado literalmente abraçou a empresa de um jeito inédito, para depois virar as costas. Mas como é que o queridinho do mercado sofre um tombo dessa magnitude? A cena do crime, do ápice à queda. Bom, para entender o mistério de como uma empresa avaliada na casa dos 170 bilhões de reais em 2020, a ponto de valer mais do que bancos tradicionais como Bradesco, despencou para os atuais 6,6 bilhões, a gente precisa voltar um pouco nas raízes. O Magalu não nasceu ontem, né? Foi fundado lá em 1957 em Franca, no interior de São Paulo, pela família Trajano. A jornada na bolsa começou em 2011 com um IPO bem difícil, onde as ações chegaram a cair 92% até 2015. Mas aí veio a virada mágica. O Frederico Trajano assumiu o comando em 2016 com uma missão super clara: digitalização total. E olha, funcionou de um jeito surreal. Em só 21 meses, o valor de mercado da empresa multiplicou 30 vezes. Basicamente, cada R$1 investido ali virou R$30. Investigando o primeiro culpado, o modelo de negócio. Aí fica a pergunta: se a empresa se reinventou também, o que foi que deu errado? Bom, no e-commerce existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. De um lado, a gente tem o modelo histórico do Magalu, que é o trabalho pesado mesmo: comprar mercadoria, guardar no centro de distribuição e revender. A empresa assume todo o risco desse estoque e acaba ficando com aquelas margens historicamente espremidas do varejo tradicional. Do outro lado, a gente tem um modelo de plataforma, tipo do Mercado Livre. Eles não compram a mercadoria. Eles funcionam mais como um pedágio, conectando quem vende com quem compra, e cobram ali uma comissão de uns 12% sem ter o risco do estoque parado. É um modelo bem mais leve e muito mais lucrativo. O grande ponto aqui é que durante aquele frenesi lá de 2020, o mercado precificou o Magalu como se a empresa fosse se transformar do dia para a noite nessa plataforma super leve focada em comissões. Só que a realidade bateu na porta. Chegando em 2025, os números mostram que mais de 60% das vendas da empresa ainda dependiam e muito daquele modelo antigo de estoque próprio. Ou seja, a transição tecnológica simplesmente não acompanhou nem a velocidade nem a proporção que o mercado estava apostando com tanto entusiasmo. Investigando o segundo culpado, a armadilha da taxa de juros. É claro que o modelo de negócios não agiu sozinho nessa história. O próprio cenário macroeconômico inflou essa ilusão toda no começo. A montanha-russa da nossa taxa Selic explica muita coisa. Lá em 2020, a taxa bateu a mínima histórica de 2% ao ano. A renda fixa não estava rendendo quase nada, todo mundo em casa por causa da pandemia, então o dinheiro migrou com força total para a bolsa. Teve gente pagando 100 vezes o lucro operacional do Magalu, porque naquele momento ninguém estava olhando para o lucro de agora. O foco era puramente o crescimento lá na frente. Mas aí veio a escalada violenta. Os juros saíram de 2% em 2020 para 13,75% em 2022, até encostar naqueles pesados 15% em 2025. E quando os juros sobem desse jeito, a bolha da tecnologia estoura na mesma hora. Afinal, ninguém quer pagar caro hoje por um lucro que talvez chegue ou não só daqui a 10 anos. Navegando pela tempestade perfeita. Quando essa mudança brusca de hábitos do consumidor no pós-pandemia bateu de frente com a nova realidade financeira do país, a gente teve o que dá para chamar de uma verdadeira tempestade perfeita. E para ter ideia do tamanho do otimismo antes dessa tempestade desabar, é só prestar atenção nessa fala do CEO Frederico Trajano. A expectativa não era só crescer, a ideia era dominar de forma absoluta o ecossistema do varejo nacional. Eles queriam ser o sistema operacional do varejo no Brasil. Era o auge da autoconfiança exatamente 1 segundo antes do mercado virar de cabeça para baixo. E para sustentar essa narrativa de virar um Alibaba brasileiro, com o combustível dos juros lá no chão a 2%, eles foram às compras. E foram muito agressivos. Foram mais de 20 aquisições no espaço de só 18 meses. Dá literalmente mais de uma empresa comprada por mês. Nomes fortíssimos como Kabum, Netshoes, Estante Virtual. E o movimento parecia tão certeiro que atraiu até o lendário Fundo Verde, do Luiz Stuberger, o que na época funcionou como um baita selo de aprovação do mercado financeiro.
Só que aí a cascata de desastres começou, e os fatos aqui são bem objetivos. Primeiro, o Goldman Sachs deu um corte brusco no preço-alvo da ação, derrubando de R$ 22,00 para apenas R$ 3,80, justamente avisando sobre o impacto dos juros. Logo depois, o setor inteiro entrou em pânico com o colapso de 20 bilhões de reais na Americanas, criando uma crise de confiança gigante. Como se não bastasse, na mesma época o próprio Magalu reconheceu inconsistências contábeis de 830 milhões de reais, envolvendo bonificações de fornecedores. Na prática, o impacto líquido na veia foi de 322 milhões de reais, bem na hora que o mercado não tinha mais paciência. E para fechar o cerco, com uma dívida que já era 6 vezes maior que a própria geração de caixa, o Fundo Esquadra montou uma posição vendida gigantesca apostando com muita força contra a ação. A estratégia de sobrevivência. Tomando golpe atrás de golpe, as ações derreteram até chegar no fundo do poço de R$ 1,60. Foi aí que, em 2024, entraram em cena umas manobras financeiras bem desesperadas, mas muito bem calculadas. Passo 1. Um aumento de capital emergencial de 1 bilhão e 250 milhões de reais, bancado pela própria família fundadora e pelo BTG. Passo 2. Um grupamento de ações na proporção de 10:1. Isso era essencial para não cair no status de penny stock e ficar valendo apenas centavos na bolsa. Passo 3. Com os juros já aparentemente precificados, o Fundo Alaska, gerido pelo Henrique Breda, enxergou uma oportunidade de comprar na baixa extrema e voltou com tudo, assumindo 5% de participação na empresa. Com um pouco mais de fôlego no caixa, a estratégia de reviravolta foi pro tudo ou nada. Eles fecharam uma parceria simplesmente histórica com o gigante asiático AliExpress. Aliás, foi a primeira vez que o grupo Alibaba fez um acordo desse tipo fora da China. Teve também uma mudança de mentalidade fortíssima. A ideia agora não é só vender produto físico, é monetizar a audiência. Eles abriram a Galeria Magalu, lá na Avenida Paulista, um espaço de 4.000 metros quadrados com 150 marcas pagando por espaço publicitário. Além disso, anunciaram uma expansão pesada para a área de inteligência artificial e serviços financeiros através do MagaluPay. Toda essa reestruturação embasou uma declaração fortíssima da diretora de relação com investidores, a Vanessa Rossini. O recado foi bem claro. O foco da diretoria agora é provar que a operação consegue entregar lucro contábil constante, custe o que custar. A meta é blindar o negócio, deixar a empresa totalmente à prova de Selic, mesmo com a taxa travada naqueles mesmos e temidos 15%. Pechincha ou armadilha de valor? Só que olhando para os resultados lá do quarto trimestre de 2025, a realidade operacional continua complexa. As vendas digitais do Magalu caíram 5,3%. Isso enquanto o Mercado Livre cresceu 35%. O resultado? O mercado financeiro está punindo a empresa de forma muito severa. Negociada na casa dos R$ 8,00 por ação depois do grupamento, a empresa está valendo 41% a menos do que o próprio patrimônio contábil. Basicamente, o mercado está dando um desconto brutal em cima da operação, sem pagar absolutamente nenhum prêmio pelas sinergias ou por toda a infraestrutura gigante que eles construíram. O cenário atual está deixando o próprio setor financeiro completamente polarizado. De um lado, a gente tem o JP Morgan com uma visão bem pessimista, projetando mais uma queda de 25% e jogando o preço-alvo lá para os R$ 6,00. Do outro lado, o BTG está bastante otimista, projetando uma alta de 50% e mirando os R$ 12,00. Então, para alguns analistas, ainda é uma operação alavancada que segue perdendo espaço. Para outros, é uma simetria claríssima de um negócio que voltou a dar lucro e que está simplesmente barato demais. É um caso clássico onde a história e a matemática financeira batem de frente. A gente está falando de uma empresa que saiu de 170 bilhões de reais, movida a expectativas quase infinitas, para o desafio diário de tentar manter as contas no azul com os juros nas alturas. As evidências estão todas aí na mesa, as estratégias estão rodando e o mercado continua totalmente dividido. Então fica a grande questão para a gente refletir. Será que essa gigante icônica do nosso varejo se tornou uma sobrevivente barata demais ou é um negócio que está fadado a decepcionar quem ainda aposta numa volta por cima? Os números falam por si. Até a próxima análise.